Música Tessem Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem, eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um Retrospecto, nosso podcast aqui que volta 50 anos no tempo e olha para o que acontecia no mundo da música 5 décadas atrás. E neste 11º episódio vamos entrar então em novembro de 1970 e voltamos à ideia original do podcast com uma roda de conversa, mas a gente está gravando essa roda de conversa à distância, virtualmente. Para quem acompanhou os primeiros episódios, os 3 primeiros episódios do Música Tessem Retrospecto, acompanhou a roda de conversa que acontecia até então presencialmente. E aí, com a pandemia da Covid-19, a gente suspendeu a roda de conversa, começou a fazer num formato diferente, recebendo contribuições via áudio por aplicativos de mensagem, aí a gente editava, e agora a gente vai retomar as rodas de conversa, pelo menos por enquanto, em formato virtual. E nós estamos aqui neste episódio com 2 convidados. A gente vai conversar aí sobre os discos que integraram então a lista deste Música Tessem Retrospecto, que é uma novidade também. Antes a gente só falava sobre os discos, agora cada um faz uma lista dos seus melhores discos daquele mês. A gente usa um sistema de pontuação, tá tudo lá no Instagram, tá no Facebook também do Música Tessem, vocês acompanham esse sistema de pontuação, a lista individual de cada um e a lista final que a gente vai discutir, debater aqui no podcast. Antes não tinha essa lista, agora tem. E a gente recebe hoje, então, o Marcelo Parker, que já é nosso parceiro aqui de outros podcasts também. Vocês já acompanharam ele em outras edições aqui do Retrospecto, falando sobre alguns dos seus discos favoritos. E neste episódio também a gente está com o Felipe Prestes, o Nino. Nino participando pela primeira vez aqui do Música Tessem Retrospecto. Nino, seja bem-vindo aqui ao Música Tessem, muito obrigado por participar. Por favor, te apresenta aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando em qualquer horário. Obrigado pelo convite, Edu. E eu sou jornalista, né? Trabalhei na FM Cultura, na TVE, em outros veículos também, mas na parte cultural foi mais na FM Cultura e TVE. E também sou cantor e compositor. Quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes, já vou fazer aquele jabazinho, né? Procura lá, Nino, Navegar Nesse Mistério, meu primeiro álbum, e pode conferir o trabalho. E é um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo, então, sobre as músicas de 50 anos atrás, que, com certeza, influenciam a gente, tanto na música quanto, por que não dizer, no jornalismo também. Maravilha, Nino. Bom, o Parker também está por aqui, e quem também participou da formação dessa lista final, que não está aqui presente na gravação por enquanto, a gente está aguardando, daqui a pouco talvez ele chegue por aí, é o também nosso parceiro aqui do Retrospecto, José Fernando Cardoso, jornalista também, foi lá da nossa turma de redação lá na FM Cultura, e também é um apaixonado por música que fez a sua lista, que contribuiu para a formação da lista que a gente vai falar aqui no Retrospecto. O Zé, por enquanto, não chegou, a gente está aguardando aí, de repente ele chega e a gente segue esse bate-papo, ou se não, eu peço uma contribuição virtual, depois pós-gravação para o Zé, para a gente adicionar aqui no nosso podcast. Marcelo Parker, também seja bem-vindo aqui a essa primeira roda de conversa, né? O Parker sempre participou mandando seus áudios, mas nunca da roda de conversa em si. Fala aí, Parker. Então, cara, e aí, bom, prazer participar, legal te encontrar aí, Felipe também, e vamos falar de um monte de música boa, tem bastante assunto aí sobre rock and roll e alguns outros gêneros de lançamentos de 1970. Massa, valeu, finalzinho Parker. de 70, né? Exato, já no finalzinho, quase 71.
A gente começa o programa, como nos outros também, falando sobre as músicas mais ouvidas. Então roda a vinheta aí. As mais ouvidas. Bom, a gente vai começar falando rapidamente. Eu sempre trago algumas músicas que tocaram muito no Brasil naquele ano de 1970. Essa é uma lista que não é uma lista oficial, a gente não tem dados oficiais nacionais para falar sobre isso, e daí tem uma lista que roda na internet, em alguns portais. Tem esse portal asmaistocadas.mus.br, e ali tem essa lista das 100 mais. Tem algumas inconsistências, às vezes, que a gente pode perceber nessa lista, mas eu acho que no apanhado geral traz um panorama interessante de músicas que tocavam muito nas rádios. Segundo o site, essa lista é formada pelas músicas que mais tocaram nas principais rádios das principais capitais do país. É só isso que diz por ali, assim, eles não dão mais detalhes de como conseguem esses dados, enfim. Mas, ao longo do ano de 2020 agora, a gente já falou de várias músicas que tocaram muito dessa lista, né? Eu sempre seleciono algumas para cada programa. A mais tocada, segundo essa lista, em 1970 no Brasil, foi a música do Paulinho da Viola, Foi o Rio que Passou em Minha Vida. E eu trouxe aqui 4 músicas para a gente comentar, se vocês quiserem comentar alguma coisa rapidamente sobre elas. Uma é a música Menina, do Paulinho Nogueira, que é a música do disco Paulinho Nogueira Canta Suas Composições, que é de 1970. E aí 3 músicas internacionais, 2 italianas e uma francesa, aí eu resolvi colocar elas no mesmo episódio, que é uma música do cantor italiano Rossano, Ti voglio tanto bene, que é uma música romântica. O Rossano foi um cantor que fez muito sucesso na Itália e foi encontrado enforcado no quarto de um hotel em Nova York aos 30 anos de idade, isso 6 anos depois, em 76, e tocou bastante por aqui também. Tem também a música Noi ci amiamo, não sou muito bom no italiano, do Noi Giovanni, também uma música romântica, que foi lançada em compacto em 1970, na posição 65, e na posição 62, uma música que é muito boa, acho que talvez todos os outros 2 participantes também curtam, não sei, que é a música do Serge Gainsbourg com a Jane Birkin, que é Je t'aime moi non plus, que na verdade eu fiquei até, de certa forma, surpreso da música ter tocado bastante nas rádios brasileiras aqui em 1970, pelo teor, né, dessa música. Não sei se vocês curtem, se vocês também têm essa percepção. Cara, eu acho assim, legal ver que, por exemplo, foi o Rio que Passou na Minha Vida, estava em primeiro lugar, né? Porque essas coisas de primeiro lugar, nossa, às vezes tem umas surpresas muito desagradáveis, se a gente vai olhar, mesmo em épocas, em anos como esse, assim, com um monte de coisa boa saindo, né? A gente sabe que o que toca, às vezes, não representa exatamente o que está sendo feito em termos de qualidade. E eu gosto do Gainsbourg, gosto desse som, sim. Eu acho, cara, a censura no Brasil, ela era muito burra, né? Sim. Então, sei lá, acho que muita coisa não era captada, né? Com certeza, esse teor, né, mais sexual e tal. É que eu acho que nessa época, assim, a preocupação aqui no Brasil era mais política mesmo, né? Essa censura mais cultural, ela começa quando essa política da esquerda já estava completamente abafada, né? E aí eles começam a pegar mais pesado em censura. Talvez seja por isso, mas eu gosto da Jane Birkin, é um casal de verdade, né? Marido e mulher e tal. Baita som. Massa. Bom, saindo então das músicas mais tocadas no Brasil, e assim, essas músicas, a maioria delas, dessas aqui, todas elas, acredito que todas elas, ou quase todas, estejam no Spotify. Eu monto uma playlist no Spotify de cada episódio, e nessa playlist vai estar todas essas músicas para quem quiser ouvir, todas essas que a gente está falando agora, as músicas da lista final, né, que a gente vai falar ali dos discos lançados em novembro de 70, e também de outros discos que não entraram na lista. Vai ter uma playlist bem completa lá, inclusive com a nossa lista extra do final do programa, para o pessoal que ouvir aqui o podcast, depois querer conferir as canções, é só ir no perfil da Salve Sintonia, ali tem as playlists
do retrospecto. Mas entrando nas paradas, aí a gente tem a Billboard e as charts britânicas, né? Nas paradas de álbuns, na Billboard, em novembro de 70, ela foi basicamente dominada pelo Led Zeppelin 3, que foi o destaque editorial do retrospecto de outubro. O Led Zeppelin 3 ficou nas 3 primeiras semanas ali de novembro em primeiro lugar, e na última semana, o disco que tirou o Led Zeppelin do primeiro lugar na Billboard foi o Abraxas, ou Abraxas, não sei exatamente como se pronuncia, do Santana, que foi o destaque do Marcelo Parker, um dos destaques do Parker aqui, que ele já participou falando desse disco. Chegou ao primeiro lugar no dia 28 de novembro, então, na Billboard. Na verdade, ele foi lançado em setembro, o disco, já tinha atingido o primeiro lugar da Billboard, tinha saído e no final de novembro voltou. Já nos singles da Billboard, 2 singles dividiram os primeiros lugares. 2 semanas ficou I'll Be There, do Jackson 5, que é do third album, né? Que também foi uma das nossas indicações lá em setembro. E as outras 2 semanas, I Think I Love You, da Partridge Family, que era um seriado, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como a família Dó Ré Mi, que tinha o David Cassidy e a Shirley Jones no elenco e cantando, e a gente também falou sobre o primeiro disco dessa série, desse seriado estadunidense aí no retrospecto de outubro, esse single também atingindo o primeiro lugar da Billboard. Bom, eu acho que em questão de discos, indiscutível os 2 primeiros lugares que tiveram em novembro, né? Inclusive o teu destaque, Parker, lá de setembro. Cara, se eu fosse o Jimmy Page, eu ia pensar assim, se é para sair do topo, tá, pro Abraxas do Santana tá bom, não vou nem ficar chateado, vou me puxar pro próximo disco. Uma parada muito boa, muita coisa boa lá em cima, né, e várias outras que tu não falou aí que deviam estar rondando ali o primeiro lugar. Já nas charts britânicas, o Led Zeppelin 3 também teve no primeiro lugar por 3 semanas, é que daí a data que eles usam é diferente, né? A Billboard sempre lança ou lançava a nova lista de mais vendidos aos sábados, e na Inglaterra é aos domingos, então acaba mudando. Deu 5 semanas ali em novembro de 70 nas charts britânicas. O Led Zeppelin 3 ficou nas 3 primeiras também, assim como na Billboard, só que lá nas charts britânicas o disco que atingiu primeiro lugar em novembro foi o New Morning, do Bob Dylan, que não é um dos discos mais aclamados do Bob Dylan, e foi o destaque no retrospecto passado do Igor Natush, que participou aqui falando sobre o New Morning do Bob Dylan, esse disco não tanto quanto obscuro na discografia do Bob Dylan, mas também um grande trabalho. E nos singles, aí vem nas charts britânicas, nos dias 1º e 8 de novembro, a música Woodstock, do Matthews Southern Comfort, que já tinha atingido o topo na última semana de outubro, e é o principal hit dessa banda. O Ian Matthews, que saiu do Fairport Convention, formou essa banda, lançaram 3 discos em 70, e no auge da banda, com essa música que é da Joni Mitchell, tinha sido gravada no Deja Vu pelo Crosby, Stills, Nash Young, é o principal sucesso deles. Foi justamente nesse auge que ele desmontou a banda, e daí seguiu outros caminhos. Saiu o Woodstock do primeiro lugar. O Jimi Hendrix voltou ao primeiro lugar com Voodoo Child, isso, claro, por causa da morte do Jimi Hendrix, tinha acontecido em setembro, né? Aí ele volta ao primeiro lugar rapidamente por lá, e termina o mês de novembro a música I Hear You Knocking, do Dave Edmunds, que é o principal sucesso desse cantor, compositor, guitarrista e produtor galês, mas a faixa não é de autoria dele, apesar dele ser compositor. Essa é uma música do Dave Bartholomew, que é um estadunidense, tinha sido lançada em 55, e aí ele fez essa versão aí, que inclusive foi citada pelo John Lennon numa entrevista, essa versão de I Hear You Knocking, do Dave Edmunds, quando ela estava no topo. John Lennon falou numa entrevista, uma faixa bem bacana também. Não sei se vocês querem fazer algum comentário a respeito dessa parada britânica aí, que também sempre traz algumas coisas um pouco diferentes, assim.
Eu não, esse disco do Bob Dylan me chamou a atenção também, porque eu sou bastante fã, assim, mas é que é uma obra muito vasta, né? Então, o cara, isso é bom porque a gente vai ao longo da vida conhecendo, né? Não conhece tudo de uma vez. Esse disco não é um dos que eu, assim, que eu conheço, assim, muito. Vários outros que eu gosto bastante, Desire, Blood on the Tracks, dos anos 60, Highway 61, vários outros, né? Mas esse eu realmente não conheço muito, assim, não, me surpreende estar no topo e na Inglaterra, né? Curioso, na Grã-Bretanha, porque Dylan não é de lá, assim, enfim, é curioso. Teve muita, mas ele tem uma relação assim, um público fanático, né, dele na Inglaterra, e tem até aquele lance que ele foi fazendo uma turnê com guitarra e a resistência, apesar do ele estar maculando o folk americano, que era uma coisa alienada, guitarra e tal. Isso em 66, né? Em 70 acho que já o pessoal já tinha se entregado para a guitarra. Não, só que essa história que o Felipe conta tá no filme do Scorsese, né? Tá bem mostrado ali no... Como é o nome do documentário? Puxa vida. Que No mostra Direction ele... Home, não é? No Isso, Direction Home. exatamente, exatamente. Mostra isso, ele sendo vaiado e tal, e a banda dele era The Band, né? Ele até fala no documentário, assim, que os caras foram muito guerreiros, assim, de ficar com ele naquele período, assim. Porque tu sabia que tu ia chegar num lugar para ser agredido e a banda ali junto e tal. Então ele é muito grato, ele fala, pô, né, obrigado por terem aguentado aquilo comigo. Então isso está bem mostrado ali, tem toda a tensão de bastidores, assim, eles ali tem um cara que diz que vai matar ele recebe uma denúncia. É um período bem tenso, assim, né? 1966, esse show. Tem esse CD até em áudio, né? Acho que é no Royal Albert Hall, se eu não me engano. Baita história. E é curioso, assim, porque no Brasil, a gente teve isso no Brasil, né? De serem contra a guitarra e tal, né? Toda aquela. Teve passeata contra a guitarra e coisa e tal. Por ser uma coisa americanizada, uma coisa do colonial, uma visão, assim, anti-imperialista, digamos, mas tu vê que lá mesmo também teve, né? Um pouco, assim. Engraçado isso. Com certeza. Inclusive, por exemplo, o pessoal do folk, né, os mais puristas, e no country também, né? Quando começa aquela fusão do country com o rock, os Byrds ali com o Graham Parsons e aquela turma começa a fazer aquela fusão, o pessoal lá de Nashville, por exemplo, ficou louca, né? O próprio Graham Parsons e os Byrds foram tocar por lá e foram vaiados, foram achincalhados em rádios locais, assim, por esse pessoal purista do country não querer. Então eles acabaram sendo muito, entre aspas, caipira para o pessoal do rock e muito louco, muito hippie para o pessoal do country, né? Mas enfim, com o tempo a gente vê também a importância dessas movimentações na música, assim, né? Que acaba criando um choque, né? Mas depois deixa um legado absurdo, né? E o LED, por outro lado, o LED 3 talvez seja o primeiro, assim, que é mais folk, né? Ele tem um lado mais porrada ali, o lado A, e o lado B é um folk, bem folk mesmo, assim, uma coisa bem tradicional inglesa, assim, né? Britânica, assim, né? Depois dos dois primeiros deles, em 69 e 70, o que vem com essa pitada mais folk. Lançamentos cinquentenários. Bom, e a nossa lista de 10 discos, os 10 melhores discos de novembro de 70, segundo nós quatro, eu, o Nino, o Parker e o Zé, a gente formou cada um a sua lista, foi fazendo ali, teve o nosso sistema de pontuação e a gente ficou com a seguinte lista. A gente vai começar falando do primeiro lugar, que aí o primeiro lugar acaba por ser o destaque editorial deste mês, né? O destaque editorial de novembro é All Things Must Pass, do George Harrison, ficou com 95 pontos, o máximo que poderia ser atingido era 120 pontos, né? Porque o primeiro lugar de cada lista leva 30 pontos. E o George Harrison com All Things Must Pass ficou na primeira posição e é o primeiro lugar do Nino e do Parker, que estão aqui
para defender o disco também. O Zé colocou ele em segundo e eu coloquei ele na terceira colocação. Serei aqui certamente achincalhado pelos meus convidados. Fiquem à vontade aí para falar do All Things Must Pass. Não, mas pelo menos tu colocou no Cara, pódio então, ainda. é verdade. Não, Edu, deixa eu fazer uma observação, assim, eu sei que a gente vai falar depois do Derek and the Dominos, né, mas o legal desse disco do George Harrison, assim, é que, entre outras grandes virtudes, né, que a gente vai falar aqui, uma delas, ele é uma reunião de muitos músicos, né, e muitos ótimos músicos. E aí a curiosidade é que, à exceção do Duane Allman, né, que embora esteja acreditado como membro da banda no Derek and Dominos, mas na banda está aqui nesse disco do George. O Clapton não está acreditado, pelo menos na versão em CD que eu tenho, mas ele gravou, ele tocou aquelas jams que tem no segundo disco ali, ele está presente, e o resto da banda está toda aqui, inclusive acreditada, né? O Bob Whitlock, o Jim Gordon e o Carl Radle. Então isso é uma característica, assim, toda aquela banda está aqui dentro, além de outros muitos grandes músicos. O Dave Mason toca, o Ringo também gravou, acho que o Bob Keys, né, saxofonista que estava sempre com os Stones. Tem muita gente boa e é um descasso, né? Para muitos, talvez nós aqui, não sei o que vocês acham, o melhor disco solo de um Beatle, né? Já fica lançada a polêmica aí. Eu concordo. Para mim é o melhor, assim, disparado. E também se explica muito porque o George tinha menos espaço nos Beatles, né, para as composições dele. Então, acaba que ele tinha alguma coisa represada ali, muita música boa represada. O próprio All Things Must Pass tem uma versão demo, né, ainda nos Beatles. Em algum bootleg dos Beatles tem ali só ele tocando na guitarra, ela. E aí tu vê que os caras recusaram os caras recusaram de gravar All Things Must Pass, né, cara? Então, o George, ele tinha eu inclusive, estava lendo um livro do George Martin sobre o Sgt. Peppers, e ele realmente não curtia as composições do George Harrison, assim. Ele tinha uma certa implicância até, assim. Porque no início, o próprio George, ele foi encorajado a compor e ele realmente não... Né, tu vê, tem umas canções do George ali no início que... I Need You, por exemplo. Ele demorou a pegar no tranco, né? Muito fraquinho, I Need You. Mas depois ele começou a ficar do nível dos caras, né? Tu pega no White Album, tem While My Guitar Gently Weeps, né? No Abbey Road tem Something, Here Comes the Sun. Só que aí ele já não tinha, o disco já era, 10 canções do Lennon e McCartney e 2 do George. E, na verdade, já era para estar dividido irmãmente, né? Mas não tava. E aí ele ficou com essas... Esse disco, para mim, é o melhor. Como tu disse, é o melhor de um Beatle fora dos Beatles. E não é só o melhor de novembro de 70, né? Para mim, é um dos melhores da história da música pop, né? Mundial. Assim. Não, certamente. Assim, eu coloquei o disco eu adoro o disco, né? É um dos meus discos preferidos também. É que, assim, uma das coisas que eu achei muito interessante também neste mês de novembro de 70, a gente teve muitos discos de muitos artistas e bandas bons lançados, assim, inclusive, né, para o pessoal que está ouvindo, eu faço uma pré-seleção de vários discos que foram lançados no mês, né, ou eventualmente, se não tem a precisão do mês, eu coloco em algum mês ali, e aí alguns caíram para novembro, mas foi a maior pré-lista, digamos assim, até agora, foi de novembro, teve muita coisa lançada, e aí, assim, o que me fez colocar o All Things Must Pass em terceiro e não em primeiro ou em segundo é o fato dele ser um disco, né, um disco triplo, e aí analisando ele como um todo, eu, assim, na minha audição e na minha interpretação, acaba sobrando algumas coisinhas ali que não é que seja ruim, mas que poderia não estar e poderia formar um disco mais coeso, talvez, algo que eu acho que o disco do Derek and the Dominos, apesar de ser duplo, ele acaba sendo um pouco mais coeso do que o All Things Must Pass. E daí o primeiro lugar
o meu primeiro lugar, que é o que ficou em segundo lugar na lista, eu já puxo ele aqui, que é o Brighter Later do Nick Drake, ficou com 72 pontos na lista final, foi o meu primeiro lugar e o do Zé, e o quarto lugar do Nino, o Parker não listou ele, é um dos meus discos favoritos, assim, da vida, assim, na verdade, eu sou muito fã do Nick Drake, gosto muito desse disco, embora o Pink Moon, que ele lançaria em 72, é o seu disco mais cultuado hoje em dia, que é um disco só voz e violão. Esse aqui tem toda uma orquestração junto e tem todo um time de músicos tocando, né? Tem o pessoal da cena folk britânica tocando com ele nesse disco. Por exemplo, tu tem o Dave Pegg, o Dave Mattox, né? O pessoal que tocava ali no Fairport Convention, por exemplo. A gente já falou um pouquinho dessa banda, né? O Richard Thompson toca guitarra aqui também, tem o Mike Kowalski também, que era dos Beach Boys, tocando bateria com ele. Então tem um time de músicos muito foda tocando aqui, e as composições, tem algumas das composições que eu mais gosto dele. E aí ele acabou sendo assim o meu primeiro lugar, um disco que eu não cansaria de ouvir ele repetidas vezes. O All Things Must Pass, até pelo tamanho dele. E principalmente aquele terceiro disco de jams ali, de Apple Jams, como ele colocou, é o que me fez colocar ele mais para baixo na lista. Pois é, cara. Não, ele tem isso mesmo, né? Eu acho que até o Álbum Branco tem, assim, se tu for dar uma espremida, dava umas 2 músicas para tirar, umas 3, de repente. Mas a mesma eu já vi o Paul falando sobre isso, né? Que tinha um monte de música que tinha que botar para fora. Eles mesmos acharam que na época, se fosse um disco só, poderia ser o melhor disco da história. E eu acho que com o George foi a mesma coisa também, um monte de música parada ali há anos, né? Que nem o Felipe falou, o All Things Must Pass, mas tem outras coisas também. Então tem isso, ele é um disco de canções, né? São ótimas, alguns hits, né? A minha preferida do disco, inclusive, tem Lord no nome, mas não é mais Sweet Lord, é Hear Me Lord, que eu acho um baita som. Mas também, acho que foi assim, tipo, o disco é meu, tem um monte de coisa, vou também botar uma galera para dentro do estúdio, aí vamos ficar fazendo uma jam. Então, ele é um disco irregular nesse sentido, eu te entendo. Tem esse eu gosto de todo caráter ele, cabo e a rabo. Tem esse caráter de jam no disco, né? De reunião, assim, O George era muito assim, né, cara? O George também foi um dos únicos Beatles que depois fez uma banda, né? Com o Roy Orbison, o Bob Dylan e o Tom Petty, né? Os Traveling Wilburys. O George sempre foi um cara muito da parceria, assim. E aí esse disco era uma reunião também, um puta disco, assim, inicialmente, com mais direito, mais organizadinho, e depois vira uma grande festa, assim, né? Tem um outro músico que tocou aí, eu falei alguns nomes que é importante, que é o Klaus Voormann, né? O alemão, que era amigo deles desde Hamburgo, né? Sim, fez a capa do Revolver, né? E também tocou com o Lennon, é um cara importante na história dos Beatles, assim, e é um dos baixistas desse disco também. E produção do Phil Spector, né? Também é bom deixar registrado aí. Eu acho que é o George e o Phil Spector, né? Se não me engano, os dois produziram. O Phil Spector que já tinha produzido o último, né, dos Beatles, que já não foi o George Martin. O Let It Be. E já estava... viria a produzir bastante coisa com o Lennon depois, né? Do Lennon. Bom, dando sequência aqui a nossa lista de como ela ficou, a gente depois, se quiser voltar, né, pode voltar aos discos que já foram passando, mas em segundo, então, o Nick Drake com Brighter Later, e em terceiro, Derek and the Dominos com Layla and Other Sorted Love Songs. O Derek and the Dominos, que ficou na minha segunda posição, na segunda posição do Parker, e não foi listado nem pelo Zé, nem pelo Nino, mas com esses 2 segundos lugares, garantiu o bronze, né, o terceiro lugar da lista. E enfim, é isso. Eu também coloquei ele, assim, não é um dos meus discos que eu mais ouça, mas ouvindo ele pro podcast aqui, né, prestando atenção e vendo como um disco duplo, né, mas que ele flui de uma forma absurda, assim, e tem versões ali de algumas músicas que eu achei assim, acho sensacionais, apesar da própria Layla, que é a música que é destaque ali,
ela depois ficou mais conhecida na versão acústica do Eric Clapton, que ele gravaria mais tarde, né? Essa versão desse disco não é a mais popular, digamos assim. Mas eu acho um disco incrível e que, com, enfim, um time de músicos também que o Parker já mencionou alguns, que são sensacionais, né? Pois é, cara, falar um pouquinho desse, né? Não passamos pelo Nick Drake, é isso? Eu falei rapidamente do Nick Drake ali, do porquê que para mim ele é o primeiro da lista, assim, é um disco que eu escutaria ele inúmeras vezes. O Prestes, a gente até deu uma conversada no Twitter sobre esse disco e sobre o Nick Drake, que o Prestes evita ele um pouco pela sua profunda melancolia, né? O Nick Drake é um cara que tem 3 discos, os 3 são extremamente melancólicos, o último, o Pink Moon, é ainda mais, e, enfim, é aquilo, uma vontade de cortar os pulsos, eventualmente, mas é uma beleza, assim, das composições, das melodias dele. Eu gostava dele antes de conhecer ele, basicamente, eu acho, assim. Depois que eu fui conhecer mais o trabalho dele, eu acabei me encantando cada vez mais. E é isso, o Pink Moon, que é o que vem em 72, ele, ele é até mais cultuado e tal, por também toda a forma como ele foi gravado, né? Mas eu não sei, eu acho que eu prefiro ainda o Brighter Later do que o Pink Moon. Não me arriscaria a dizer isso, porque eu teria que ouvir com muita atenção os dois e pensando em escolher um melhor, né? Mas eu gosto muito das músicas do Brighter Later, e a curiosidade é que ele entrou aqui no episódio de novembro, assim, oficialmente ele saiu em março de 71, mas ele foi gravado em 70 para ser lançado em novembro de 70, chegou a sair algumas edições de promocionais, assim, mas teve algum desencontro, alguma coisa relacionada à arte gráfica, e aí com isso se postergou o lançamento. Só que no site oficial do Nick Drake, o disco tá como de 1970. Então, seguindo o site oficial, a gente manteve aqui em novembro, não deixou para março de 71, já botou ele por aqui. Acho um Eu ia disco dizer, se o maravilhoso. Felipe diria que em tempo de quarentena não é um disco adequado para ouvir, é isso? Talvez, depende do clima, assim. Mas eu falei um pouco brincando também, porque acho que música a gente tem que ouvir. Eu ouço melancólicas, ouço as alegres e tudo mais. Mas um cara que eu quero conhecer mais também, o Nick Drake, assim, eu já escutei o Pink Moon, o Brighter Lighter também. Mas esse disco é curioso porque ele é um cara folk, assim, né? O Nick Drake, mas nesse disco tem uns arranjos de sopros, até umas coisas que fica bem inusitado, assim, bem diferente, assim. E ficou bom, né? Porque tu acha, entra o negócio, tu fica meio ressabiado, assim, mas ficou muito bom, assim. É um disco muito diferente, não tem muita coisa parecida, assim. Um disco que realmente ele se destaca pela sua singularidade, assim. Eu acho que é bem isso. E é interessante, uma curiosidade desse disco é que a capa, no fim, que é aquela a foto do Drake ali no violão e tal, ela foi depois copiada ou imitada, mas como uma forma de homenagem, por uma banda japonesa chamada Boris, que é uma banda de noise rock, heavy metal, tipo uma sonoridade que tu não associaria ao Nick Drake. E daí eles fizeram uma capa de um disco que se chama Akuma no Uta, que é de 2003, e é a mesma capa, só que é com um integrante da banda, se eu não me engano, com uma guitarra ou um baixo de 2 braços que ele tem, acho, ou é um baixo e uma guitarra, uma coisa assim. E é interessante porque em entrevistas, inclusive, quando eles lançaram os discos, eles falaram, não, Nick Drake é sim uma referência para nós, mas não é algo que seria óbvio se tu, ao ouvir o som dos caras, né, dessa banda aí. E tu não colocou o Derek and the Dominos, né, Nino, na tua lista? Não sei, cara, eu não gosto muito da carreira solo do Clapton, assim, não é uma coisa que me bateu muito nunca, assim. Sei lá, tem umas músicas, né, Leila e tal, uma boa música, assim, mas não sei, cara, eu acho, não sei, não gosto, não acho Clapton também um grande compositor, assim, não.
sei, cara, mas entendo que é um disco icônico, assim, né, do rock, na história do rock, assim, mas não me bateu, assim. A gente já falou então dos três primeiros, né? O George Harrison, All Things Must Pass, que foi lançado em 27 de novembro de 70. O Nick Drake, com Brighter Later dessa peculiaridade aí, saiu em novembro de 70, depois oficialmente em março de 71. E o Derek and the Dominos, com Layla and Other Assorted Love Songs, que é de 9 de novembro de 1970. Bom, o quarto lugar é o primeiro disco da lista a ser lançado. Foi lançado no dia 1º de novembro de 1970. A gente está gravando aqui o podcast no dia 2, portanto, ontem completaram-se exatos 50 anos do lançamento de American Beauty, do Grateful Dead, um disco incrível, assim, maravilhoso do Grateful Dead, que tem essa sonoridade mais roots, assim, digamos, né? Esse som mais voltado para o country, para uma coisa bem diferente da sonoridade, por exemplo, que o Grateful Dead apresentava nos seus discos ao vivo. Ficou em quarto lugar, foi o meu quarto lugar da lista, o terceiro do Zé, e o sexto lugar do Nino, e o Parker também não colocou ele. Fiquei até curioso, achei que o Parker fosse curtir mais o Grateful Dead. E ontem, Nino, quem fez uma live no Instagram, aí fazendo uma homenagem aos 50 anos do American Beauty, é um guitarrista, que não sei se tu conhece, chamado Rica Sabadini. Claro, conheço. O pessoal, para quem não conhece, aí, o Rica toca comigo, né? Toca na minha banda e curte muito Grateful Dead. Né? Ele também fez uma live quando nos 50 anos do Working Man's Dead, né? Que foi um álbum também lançado em 1970. Isso foi em junho, eu acho. Eu tava vendo aqui porque eu tava confundindo os álbuns já, cara, porque eu me lembrava que ele tinha feito também nesse disco, que foi em junho, aqui tá na O Wikipedia, Working pelo menos Man's 14 Dead. de junho, né? Isso. O Working Man's Dead também passou aqui pelo retrospecto, foi... Que é um disco, para mim, melhor, assim, o disco, Uhum. o Working Man's Dead, para mim, é o melhor disco, assim, eu gosto, para começar a faixa de abertura, o Uncle John's Band, eu acho maravilhosa, acho que é a melhor coisa que o Grateful Dead já fez, assim, uns vocais muito fodas, assim, mas também American Beauty é um bom álbum, né? Destaque para mim, Friend of the Devil, acho um som muito massa. É um bom disco também. E tem esse lance dessa harmonização vocal deles nesse disco que é muito boa também, né? Sugar Magnolia tem uns vocais também, né? Uma faixa bem inspirada assim também. Na nossa quinta posição, é um disco que foi lançado no mesmo dia do All Things Must Pass, também do dia 27 de novembro, saiu o disco dos Kinks, o Lola versus Power Man and the Money Go Round, Part 1, com 31 pontos, e não é um dos melhores discos dos Kinks, na minha opinião, mas é um bom disco também, com aquele humor característico do Davis, né? E ficou na minha sétima posição, na quinta posição do Zé, na terceira do Nino, foi pódio para o Nino, Parker também não colocou. Lola é um dos grandes sucessos dos Kinks, né? A música Lola, e tá nesse disco aqui também. O que vocês acham? E não sei se o Parker não é dos mais apreciadores dos irmãos Davis. Não, cara, deixa eu fazer uma meia-culpa. Eu tinha te falado antes até. O Nick Drake eu não conheço, tá? Ouço falar há muitos anos, até hoje não ouvi. O Grateful Dead é uma banda que eu gosto e eu dei uma olhada, eu conheço umas 3 ou 4 músicas desse disco, não conheço o disco na íntegra e acabei não ouvindo. Assim, bastante coisa boa já na minha lista, eu deixei de... Eles não estão na minha lista, não porque eu acho melhores os outros, é porque eu realmente acabei não ouvindo, não conheço. Muita coisa para Isso. ouvir, né, cara? Imagina tu morar na época lá, que não tinha o acesso que a gente tem na internet hoje. Conhecia uma banda quando ela já tinha 3, 4 discos, né? Era difícil conhecer tudo, eu imagino. Não tinha como, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto bastante de Kinks, né? Realmente, como o Edu falou, acho que o Kinks, o auge foi nos anos 60, né? Some Face to Face já é um baita disco.
Aí tem Something Else by the Kinks, que eu acho que é o grande disco, rivalizando com o The Village Green Preservation Society, né? Que é de 68. E esse disco, assim, o Lola, ele marca um pouco uma volta ao rock and roll, assim, do Kinks, né? Porque o Kinks surge lá com You Really Got Me, né? All Day and All of the Night, que são dois hits super roqueiros para época, assim, super pesados para época, com distorção de guitarra, isso lá em 65. E aí eles vão para uma coisa mais, como é que eu vou dizer, difícil definir, assim, mas os discos clássicos do Kinks ali, Something Else e o The Village Green Preservation Society, não são discos muito de rock, assim, né? Tem uma pegada meio dos Beatles ali, também da virada ali de 65 em diante, meio Rubber Soul, assim, meio, né? Uma coisa não chega a ser baladas também, mas uma coisa mais... Não, também não é folk, é difícil de dizer, assim, de definir, mas é uma coisa menos roqueira, assim. E aí, nos anos 70, os Kinks voltam a fazer muito rock and roll, assim. Tem vários discos que não são tão famosos dos Kinks, que são mais roqueiros nos anos 70. E o Lola, ele um pouco mistura, tá nessa transição, assim, que eles estão voltando a fazer rock, né? Um pouco essa linha mais sessentista, mas um pouco rock and roll também. E tem faixas muito boas, né? Lola é uma grande música, assim. This Time Tomorrow também, um baita som. Entre outros aí desse disco. É um bom disco, não tá? Mas realmente está longe de ser um dos melhores dos Kinks. Algo que eu acho que tem nesse disco, no Lola, que é uma característica muito forte deles, é o que eu tinha comentado, que são esses comentários satíricos, né, nas letras do Ray Davies, né, que ele apresenta aqui também, apresentou nesses discos anteriores que tu citaste bastante, e aqui ele também apresenta no Lola. Acho que a sonoridade muda, mas essa veia, né, desse humor É um sarcástico grande dele letrista. permanece. O Ray Davies. E olha, até vou checar para ver se eu não falei, tô falando bobagem, mas se eu não me engano, o Lola fala de uma transexual, né? Coisa que um tema pouco falado, assim, né, nessa época. E na verdade a banda que vai vir na sequência, que é o Velvet Underground, ficou na nossa 6ª posição com o Loaded, que é aí o disco que vai encerrar a trajetória do Velvet, né? Já sem o John Cale, já sem a loucurada do John Cale, o experimentalismo do John Cale na música depois de ser demitido. O disco anterior já não tinha ele, né? É um disco bem mais voltado para uma sonoridade, uma estética mais pop dentro do rock do Velvet. Aliás, um dos motivos do John Cale ter sido chutado da banda pelo Lou Reed. Sugar Ray, que é uma das músicas mais conhecidas, assim, por quem conhece o Velvet, que enfim, é uma música super longa, com muita barulheira, e conta isso, uma história de uma transexual que é prostituta e tal. O Sugar Ray é em homenagem ao Ray Davies, né? O Ray do Sugar Ray, o Lou Reed colocou em homenagem ao Ray Davies. Não, e vamos falar de Bowie também, que, né, os dois que vêm na sequência e na lista, né, eles trazem isso também. Era um tema que estava começando a surgir, né, essa questão LGBT, que a gente hoje, que nem se falava em LGBT nessa época, né, mas era um tema que estava começando, que nos anos 70 vai muito mais, né, vai ter muito mais essa coisa andrógena, assim, né, com certeza, do Bowie, que vai chegar no Brasil, Secos e Molhados, também... Isso. O Bowie lança o The Man Who Sold the World, então, no dia 4 de novembro, que é a nossa 7ª posição, foi o meu 8º lugar, o 6º do Zé, o 3º do Parker, e aí quem não listou foi o Nino, não listou o David Bowie, né? Mas, esse disco, até para quem acompanhar no Instagram, tem 2 capas, né? A capa que eu coloco lá no Instagram é uma capa... É a capa dele lançada nos Estados Unidos, porque é onde ele foi lançado antes. Depois, quando ele é lançado no Reino Unido em 71, o Bowie aparece de vestido na capa já. Então, aqui já é o início dessa fase andrógena do Bowie, assim, começando a ir em direção ao Ziggy, né?
E os discos que viriam na sequência seriam mais, enquanto discos mais bem coesos e mais trabalhados, mas esse trabalho aqui do The Man Who Sold the World, esse disco, que depois a faixa título foi feita a versão lá pelo Kurt Cobain, pelo Nirvana, naquele acústico, que é um dos covers que consegue suplantar a versão original, né? É o início... Junto com o Astronauta de Mármore, né? Exato, verdade. Mas aqui já é também a primeira mudança assim do Bowie, né? Porque ele tinha começado com uma pegada bem folk, né? Tem aquele tema espacial da Space Oddity, que é de 69, e aqui já é um disco bem roqueiro, assim, com bastante blues, e enfim, foi pro Parker, o The Man Who Sold the World é o medalha de bronze dele. O que tu tem a dizer sobre ele, Parker? Cara, algumas coisas. Primeiro, uma curiosidade, assim, né? O Tony Visconti, né, que tornou-se parceiro clássico, assim, na carreira do Bowie, ele toca baixo e produz esse disco, né? E aí, assim, ele também produziu um outro disco da lista, cara, não da lista final, mas da lista que tu nos mandou, que foi a estreia do Gentle Giant. Eu não sabia também, estava ouvindo aqui, eu gosto da banda, não é o meu disco preferido deles, tanto que nem eu botei na minha lista, mas eu gosto. Aí estava ouvindo ali, fui ler os créditos e vi que produção do grande Tony Visconti. Então ele produziu pelo menos 2 discos desse mês, se é que não produziu mais coisa, que ele era, né, o workaholic. Cara, assim, eu concordo contigo, é um disco muito rock and roll, eu adoro, eu acho a pegada da banda, assim, a banda tá muito afinada, tem o Mick Ronson, né, na guitarra também, e eu acho que esse disco abre a minha tríade preferida do Bowie, né? Tem aquela tríade alemã lá, de Berlim, acho que o Zé, que não tá aqui para se defender, possivelmente seja os discos a sequência de 3 discos preferida dele, do Bowie. Para mim é essa do início dos anos 70. Começa com The Man Who Sold the World, depois tem o meu preferido, que é o Hunky Dory, e o Zig, né? E eu acho um descasso, cara, um disco muito rock and roll, assim, uma pegada bem da época, assim, cara. Tem umas coisas que são quase hard rock, assim, né? Eu acho um descasso, assim, recomendo para quem não ouviu, assim, ainda mais quem gosta dessa fase do Bowie mais setentista, né? Assim, não só por ser de 1970, mas aquela estética das grandes bandas da época, e um instrumental muito muito bom. O Bowie toca sax também. Eu acho um descasso, cara. Eu não botei na lista porque eu manjo pouco, assim, desse disco. Eu manjo pouco do Bowie, né, assim, porque tem muita coisa, né? É aquele cara que uma carreira extensa e muito diversa, assim, eu conheço um pouquinho de cada fase, assim, né? E não... Esse disco eu até dei uma escutada, assim, mas não me bateu de primeira, assim. Eu escutei para fazer a lista, assim, não bateu, mas tem que escutar mais. Para mim, quando eu fiz a lista primeiro sem ouvir nada, só de memória, e aí depois eu comecei a ouvir, e eu não tinha colocado o The Man Who Sold the World na lista, e coloquei depois de ouvir, por isso, assim, aí foi o contrário, em mim bateu, assim, eu ouvi, e eu não conhecia o disco, assim, já tinha ouvido músicas soltas dele, né, mas não tinha ouvido ele inteiro, né, íntegra, assim. E daí, quando eu vi, eu digo, não, esse disco vai ter que entrar na lista. E aí, um dos que saíram E é ele o não é um disco próximo, de que aí hits, vai né? começar a indignação dos dois aqui, mas do Prestes mais, que é a nossa 8ª posição, lançado em 23 de novembro de 70, com 26 pontos, ficou Tea for the Tylerman, do Cat Stevens, que é a medalha de prata do Nino, 7ª colocação do Parker, e ficou na 8ª na lista final. Nem eu, nem o Zé listamos o disco. Eu já aviso que na minha lista inicial ele estava, eu tinha colocado, e tinha colocado ele até bem colocado, assim, que eu gosto muito do disco. Aí, quando eu fui ouvir para a lista, não sei, por algum motivo, assim, não me bateu tanto quanto outros, que aí ele acabou saindo da lista, mas ele poderia ter entrado na 10ª colocação, talvez. Mas diga aí, Nino, defenda o Cat Stevens. Cara, para mim esse disco é um descasso, assim, se não tivesse All Things Must Pass, seria o número 1, assim.
Eu acho ele bom, assim, do início ao fim. Acho que todas as músicas são muito fodas, assim. Eu tive fase de furar ele, assim, de ficar. Geralmente, geralmente, não sei como é que é com vocês, o cara se fissura num disco e fica, né, por um tempo, assim, ouvindo, e o T for the Tillerman já foi um deles, assim. Acho o disco muito bom. Então, cara, eu conheci Cat Stevens, nem sei que século foi. E eu tinha uma coletânea, né? E esse aqui foi um disco que, quando eu peguei para olhar, isso há muitos anos, era o que mais tinha músicas, assim, né? Tem Father and Son, que é um clássico, né? Tem Wild World também, acho que é até mais conhecida. Where Do the Children Play, tinha muitas músicas Wild World, que tem uma versão daquela em coletânea e português, tal. né? É o meu disco preferido, Não, até isso, né? tem a versão da Pepe e Neném, né, do Wild World, mas o Renato Teixeira fez uma versão de Father and Son também, que não é tão conhecida em português. Eu não conheço, cara, mas gostaria de ouvir. É um baita som, né, cara? É um diálogo entre gerações, né? Muito, muito bem construída a letra, né? Muito legal. E o Renato canta com o filho dele, né, Chico Teixeira. Bom, que legal, cara. Eu acho isso, cara, um descasso. E naquela linha do Cat Stevens, né? Muito violão, às vezes um clima meio oriental, né? Uma cítara, uma percussão, assim. Ele tem sempre teve, né, cara, alguma coisa árabe na música dele, né? E tanto teve que ele acabou, né, mudando a vida dele depois. Mas então tem isso, assim, as letras são legais. Ele é um disco fácil de ouvir, assim, né? Ele bate bem, né? Não é um disco para alguns momentos, tal. Eu acho um discão também. E apesar, ele já tinha lançado outros discos, né, mas é quase que uma estreia do Cat Stevens como a gente conhece, assim, né? Porque o som dele era meio esquisito, assim, era uma coisa meio crooner, assim. Ele se lançou como uma coisa meio tipo Neil Diamond, assim, sabe? Um som com orquestrações e uma voz mais impostada, assim. Não era uma coisa tão autoral o som dele e folk. Nesse disco que ele achou, né, o que viria a ser, assim, a carreira dele dali por diante. Achou o caminho, né? Uhum. E uma curiosidade também que ele regravou o disco esse ano, né? Para comemorar os 50 anos, ele lançou T for the Tillerman 2 ou T for the Tillerman ao quadrado, porque na grafia ali do disco ele coloca com o doisinho em cima. É uma versão gravada esse ano das músicas do disco. É o disco na íntegra 50 anos depois. Eu ainda não ouvi o disco, mas está disponível também para quem quiser Eu ouvir, também fazer a não conheço, brincadeira. cara. Isso que eu falei essa questão desse disco, T for the Tillerman, ela é abordada num documentário que tem no YouTube, que é sobre a gravadora Island, né, que é do Chris Blackwell, que é jamaicano, filho de ingleses e voltou para Inglaterra, foi morar na Inglaterra e começou a gravar os caras do reggae da comunidade jamaicana e tal. Tem no YouTube um documentário sobre essa gravadora, e depois ele começa a gravar outras coisas, né? E, além do reggae, grava esse disco do Cat Stevens, e fala muito disso no documentário, e toda a função do reggae, né? Muito, muito legal, assim, o surgimento do Bob Marley, The Wailers, e muito dessa ponte que o cara fez entre Inglaterra e Jamaica, porque tem vários músicos, tem músicos que tocavam com o The Who, que acompanhavam o The Who, Stones, que gravam com os Wailers e dão uma roupagem mais... Porque o Bob tem uma coisa rock and roll, assim, também, né? Que ajudou o reggae a explodir, na real, assim, mundialmente, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Enfim, é uma dica aí, eu não sei o nome agora, mas posso até procurar aqui. É legal esse documentário. Márcio, bom, a nossa nona posição ficou para um disco lançado no dia 16 de novembro de 70, disco de estreia solo, e tem uma peculiaridade nesse disco que Marcelo Parker vai contar para a gente, o Parker que colocou essa estreia do Stephen Stills na quarta colocação, o Nino colocou na quinta, o Zé não colocou, não listou, eu coloquei na nona posição,
o Stephen Stills lançando esse disco de estreia, auto-intitulado Stephen Stills, ficou com 24 pontos, então, na nossa lista. E qual é a peculiaridade desse disco que o Parker me chamou a atenção? Eu não sabia, eu sabia da informação, mas não sabia da complementaridade da informação, porque é algo que torna esse disco um disco único, né, Parker? Sim, cara. Bom, Stephen Stills, né, certamente o principal instrumentista, né, do quarteto de amigos ali, o Crosby, Stills, Nash Young, e certamente o músico que mais gravou instrumentos nos discos, né, deles. E, enfim, grande músico, cantor, compositor, né? O que esse disco tem, assim, de muito especial, né, que é isso que acho que é isso que tu pediu para eu dizer, é porque ele... Então, cara, eu li isso no Wikipedia há muito tempo atrás, e desde então eu presto atenção e tal, e eu acho que está correto esse texto, mas vai ser uma oportunidade, se não tiver, de alguém nos avisar. Foi, ou teria sido, o único disco a contar com Eric Clapton e Jimi Hendrix gravando no mesmo disco, né? O Clapton gravou a faixa 5, se eu não me engano, e o Hendrix a 4, o que já dá uma ideia da moral do Stephen Stills, né? Entre a comunidade de músicos da época. E pelo que eu tô vendo aqui, viu, Parker? Pelo que eu tô vendo aqui, o Ringo grava batera em 2 músicas também. Tem uma galera, e eu acho que o Graham Nash participa também. Também. Mas, enfim, tem esse, né, o único disco que reuniu os dois, né? Mama Cass cantando enfim, também. Isso é um detalhe. Mama Cass. Isso, Mama Cass faz um rap. Foda. Eu escutei sem saber, cara. Agora eu vou querer ouvir de novo, né, meu? Vou ter que ouvir de novo esse disco. Não, e até essa participação do Clapton, ele já gravou mais uma música que o Stephen Stills lançou no disco seguinte, né, o número 2 dele. E tem coisas do Hendrix, tem acho que já uns 4 CDs, 4 ou 5. Tem umas coisas com o Stephen Stills, né, ele era bem amigo do Hendrix, assim. Tem uma gravação que ele toca teclado, tem uma que ele canta também. Eu acho que tem uma gravação do Hendrix de Woodstock, né, que é da Johnny Mitchell e que o Crosby, Stills e Nash gravaram e tal. Então, ele era um cara muito bem relacionado nesse meio e um grande músico também, canadense, assim como Neil Young, né? Eu adoro esse disco, cara. Acho que é o meu preferido dele. Massa, também curto bastante o Stephen Stills e esse disco dele é realmente muito, muito legal, muito bacana. Esse é um dos que eu coloquei também depois na minha lista, foi outro dos discos que entrou depois de eu ouvir ele, né? E para fechar o 10º lugar, ou seja, para fechar a nossa lista dos 10 mais de novembro de 70, tá o disco do Van Morrison, His Band and the Street Choir, que ficou na minha 6ª posição e na 8ª do Parker, nem o Zé nem o Nino colocaram. E é um disco muito bom, ele entrou na lista por 1 ponto, na sequência a gente vai falar do disco que ficou de fora por 1 ponto. Eu gosto muito do Van Morrison. O grande disco dele, ou um dos grandes discos do Van Morrison, é o Moondance, que também é de 70 e é um dos destaques do primeiro retrospecto. A gente gravou lá em janeiro e aí a gente falou sobre o Moondance. Quem falou bastante sobre o Moondance naquele episódio foi o nosso também amigo, colega Paulo Moreira, que é grande fã do Van Morrison, falou bastante do Moondance e da importância do disco também para a carreira do Van Morrison. E aí ele lança em novembro esse His Band and the Street Choir, que é um grande disco também, é um disco muito bacana, apesar de não ser dos mais conhecidos. O que tu pode dizer dele para nós também, Parker? Cara, também acho um discão. Ele tem uns arranjos de metais muito legais. Uhum. O Van Morrison, ele tem aquele jeito gritão de cantar, né? Tu tem que curtir. Eu gosto também, assim, que nem você. Eu sei que o Felipe não conhece, mas gosta também. Tem gente que não gosta, assim, porque acha que ele é muito gritão e tal. É um estilo, né? É muito único, assim. E é um disco bem nessa pegada. Ele tem uma coisa meio soul, né? Uhum. Às vezes lembra um pouco os arranjos de big band, de jazz, né? Esse disco é muito assim. Claro, a veia dele, né? A base do trabalho dele é o blues, que está presente aqui também. Não é um disco de hits, né? E não é um disco tão
badalado quanto nem o Moondance, como tu falou, nem o Astro Weeks de 68, que é um dos mais conhecidos deles, assim. Mas eu acho um discão tem que ser conhecido, cara. E destaco isso, assim, essa pegada meio soul, meio big band, né? Os arranjos de metais são muito bons. Baita disco. Não, é interessante que esse arranjo, essa estética, foi algo que, no fim das contas, o Van Morrison acabou ficando contrariado, porque ele queria gravar a capela com apoio do choir, né, do street choir, de um coral de vozes. E aí depois entrou essa banda junto, e ele meio que ficou chateado com isso e também meio que deixou o disco de lado, apesar do disco ter tido uma boa repercussão na época. O Van Morrison, então, que encerra a nossa lista de 10 discos, novembro de 1970. Bom, como eu já falei, né, todos esses discos vão ser representados na playlist que vai estar lá no Spotify. E a gente vai passar agora aqui rapidamente por outros discos citados nas listas individuais e que não entraram na lista final. Começando pelo disco que ficou de fora, é o nosso 11º lugar, com 11 pontos, inclusive, que é o disco de estreia do Emerson, Lake and Palmer. O Zé não está aqui, mas ele deve ter ficado contente com esse resultado. Mas como o Nino e Parker estão aqui para defenderem Emerson, Lake and Palmer, por favor, foi o 5º lugar do Parker, o 10º lugar do Nino. O Zé não listou, eu também não listei, e eu confesso assim que não é o estilo de som que mais me agrade, assim, que mais me pegue, assim, de tipo ouvir e dizer, bah, que som, assim, apesar de eu reconhecer a importância e a maestria desses 3 caras aqui. Cara, tu sabe que não é o meu disco preferido, né? Mas tem 2 das minhas músicas preferidas, né? Take a Pebble e Lucky Man estão ali e são... Take a Pebble é uma obra-prima, assim, bem progressiva, né? Com vários climas, um piano erudito, assim, maravilhoso, tal. Mas foi uma baita estreia, né, cara? Eles todos já eram músicos conhecidos de outras bandas, né? Mas começaram muito bem e bem dando o tom do que seria uma banda com uma discografia muito pequena, né? Eles não têm 10 discos de estúdio, assim, de inéditas, mas é uma discografia bem coesa, assim. E esse disco, ele é muito... Eu acho que ele já abre, assim, trazendo algo que diferencia para mim o Emerson, Lake and Palmer de todos os outros trios, porque eles puxaram uma fila, assim, de muitos trios de rock progressivo, né? Tornou-se, assim, uma das formações clássicas do estilo. Teclado, baixo e batera, né? Só que o que diferenciava eles, na minha opinião, de várias outras bandas, e eu até gosto de alguns trios, em primeiro lugar, assim, eles tinham um ótimo trabalho também de violões e guitarra, que era sempre a cargo do Greg Lake, né? E, acima de tudo, a voz do Greg Lake. Eu acho que ele é uma das vozes mais bonitas do rock. E esse é um diferencial, assim. Tem muitas bandas que são muito boas, progressivas instrumentalmente, assim, mas vocal ou não é grande coisa ou até incomoda e tal. E eu acho que eles são nisso. O Greg Lake é uma das minhas vozes preferidas e um dos meus músicos preferidos, né? Embora ele não fosse virtuoso como o Keith Emerson nos teclados e como o Carl Palmer na bateria, mas ele era um multi-instrumentista, um ótimo compositor e um grande cantor. E eu acho um discão, não é o meu preferido, mas é uma ótima estreia. Eu curti porque Lucky Man acho uma música bonita, assim, muito bonita. E também é um disco meio jazzístico, assim, né, cara? Tem uma... Ainda não... O rock progressivo não tinha certos clichês, assim, né? Que se formaram depois nos anos 70. Ainda estava se experimentando muito. E esse disco é mais jazzístico do que progressivo, até, propriamente dito, assim. E eu curti, não que eu gosto de coisa de rock progressivo, eu gosto de alguns discos de jazz ali do início dos anos 70. Não, eu não tenho esse ranço contra o progressivo, mas nesse caso estou destacando só que esse primeiro disco do Emerson, Lake and Palmer tem uma coisa mais de jazz, assim, que eu achei massa.
Massa, legal. Bom, vou falar aqui rapidamente para vocês mencionarem alguns dos discos que vocês colocaram nas listas de vocês que também não entraram na lista final. O Parker ainda colocou o Sugar do Stanley Turrentine, a gente está falando de jazz aqui, né? E também o Cruel Sister do Pentangle. Eu adoro Pentangle e assim, o meu 10º lugar não entrou na lista, né? Depois eu vou falar rapidamente dele, mas o meu 10º lugar era um disco assim que poderia entrar vários daquela lista grande que a gente puxou os 10, vários poderiam entrar no meu 10º lugar. Entre os que poderiam entrar, tá, por exemplo, Cruel Sister, do Pentangle, tá, por exemplo, Syd Barrett, com o segundo e último disco dele nessa breve carreira solo dele, que é o Barrett. Poderia entrar também o Sugar, do Stanley Turrentine, enfim. No caso do Parker, ele entrou na 6ª posição e o Cruel Sister foi o teu 10º lugar, né, Parker? Cara, esse Stanley Turrentine aí, ele é demais, cara, é com o... Pra quem não conhece, né, saxofonista, que até tem uns trabalhos bem pop, assim, uma coisa mais fora do jazz que eu não curto muito. Mas esse disco, ele montou uma banda, nossa, é o Freddie Hubbard no trompete, o George Benson na guitarra, é um descasso, cara, que claro, é um disco de jazz no rótulo, assim, se tu for procurar, mas ele tem uma pegada muito soul music, um groovizão, é um baita disco, assim, recomendo. E o Pentangle é uma banda que eu adoro também, cara, é uma das... A gente falou antes, Felipe falou do LED 3, né, os dois violonistas do Pentangle, né, que é o Bert Jansch e o John Hamburn, eles são dois das maiores influências do Jimmy Page, né, o Jimmy Page sempre falou isso, né, e nossa, e tem uma vocalista com uma voz linda, assim, um vocal muito lírico, e uma coisa meio celta, né, porque esse folk britânico, ao contrário do americano, né, que talvez a gente possa dizer que é mais político, né, mais voltado na letra mesmo, e o Dylan acaba sendo o coroamento disso, mas o folk britânico, ele tem uma pegada muito antiga, né, de aquela influência celta, e tem uma coisa muito única, eu acho que ele é, inclusive, mais rico instrumentalmente que o folk americano, tem ótimos trabalhos de violões, e o Pentangle, para mim, é o melhor exemplo desse folk britânico, assim. Tu falou antes do Fairport Convention, é muito legal também, Fotheringay, mas eu acho que o Pentangle é a banda mais legal, assim, nesse estilo. Assim. Vale conhecer também, quem não conhece. Aliás, se eu puder te influenciar um pouco mais para tu ouvir o Nick Drake, o primeiro disco do Nick Drake tem o Danny Thompson, do Pentangle, no baixo, que é o Five Leaves Left, que é o de 69. E tem o Richard Thompson também, do Fairport Convention, que volta no Brighter Later de 70. Mas o Danny Thompson, do Pentangle, participa ali do primeiro disco. Só para dar aquele empurrãozinho, assim. Não, cara, eu vou ouvir tudo que eu não conheço, que a gente falou aqui. São 3 discos e fiquei a fim de conhecer os 3, com certeza. Massa. Ô, Nino, olha só, dos discos que tu colocou que não entraram na lista, tem um que tu teve a parceria do Zé, que foi o Isaac Hayes, To Be Continued, que também poderia ter entrado na minha lista ali no 10º lugar. Tu colocou ele na 8ª posição, o Zé na 9ª, aí ele acabou não tendo força para entrar nos 10 mais. E tu ainda colocou também o Steppenwolf 7, né, na tua 9ª colocação. Pois é, o Isaac Hayes é muito foda, né, cara? Assim, mas é um som mais trilha né, uma coisa fez muita trilha de filme, né? No É um ano som seguinte ele ia fazer a trilha do Shaft, né? que a grande obra dele, né? É um som mais assim, né? Quer dizer, talvez não seja uma coisa para vou escutar, parar para escutar, às vezes, mas é um cara muito foda, assim. E o Steppenwolf, eu gosto bastante de Steppenwolf, acho uma baita banda, assim. Mas é aquela coisa que ficou meio datado, né? Um som meio datado, assim. A voz do vocal, acho que tem uma voz muito peculiar, né? Acho que é John Kay o nome dele, né? Se não me engano. O vocalista do Steppenwolf. Mas, assim, é uma banda que ficou muito aquele som né, californiano dos anos 60 ali, início de 70. Mas super bem executado, assim, talvez uma das que melhor, acho que talvez até a melhor, assim, tem bandas mais conhecidas como Jefferson Airplane que eu acho que talvez não façam um som tão foda como o Steppenwolf.
E falando em trilha, eles tiveram a participação na trilha do Easy Rider, né? Que foi Sim, sim. importante. Que é Born to Be Wild, né? Que é a música Uhum, mais sim. conhecida deles. The Tem The Pusher, Pusher um também. puta som. É, um puta Duas som. com Easy Rider. E nesse disco, especificamente, tem Who Needs Ya, que é acho que é a faixa mais legal, assim, do disco, que é a que eu recomendo, assim, de escutar. E só para não dizer, ó, que eu falei do filme e não disse o nome, ó, sobre a Island Records. Keep on Running, 50 Years of Island Records. Tá no YouTube. Eu recomendo, bem legal o filme. Ô, Parker, eu esqueci também de te falar do outro disco que entrou na tua lista e não entrou na lista final, que é o King Progress, do Jackson Heights. Ah, Tá na tua é nona verdade. posição, né? Sim, cara, eu acho uma banda muito legal, uma banda pouco conhecida até de quem curte rock and roll dos anos 70, assim, uma banda com muito violão, eles têm uma pegada mais progressiva também, né? E foi estreia, uma banda de uma obra pequena, são 4 discos, se eu não me engano, e esse não é o meu preferido, mas já é bem legal, a faixa título, King Progress, é muito legal. E, cara, só para complementar, eu falei do Pentangle ali, né? E, puxa, não lembrei o nome dela, da vocalista, Jackie McShee. Vale a pena, assim, uma voz muito bonita, uma voz super lírica, assim, dá todo aquele clima celta, a música do Pentangle. Só para completar, então. Massa. Bom, meu disco que ficou em 10º lugar na minha lista e acabou não entrando, é o disco da Laura Nyro, de 1970, que é o Christmas and the Beads of Sweat, que ele encerra, assim, uma trilogia da carreira dela, que tinha começado lá com Eli and the 13th Confession. Aí ela lançou o New York Thunderberry em 69, lança o Christmas and the Beads of Sweat em 70, fechando essa trilogia. E não é desses 3 discos o melhor, assim, né? Os outros são mais aclamados e são discos com composições melhores, assim, com melodias mais impactantes, talvez. Mas é que, assim, eu tive que colocar na minha lista porque enfim, é o que eu falei, né? Ali no meu 10º lugar eu poderia ter colocado vários discos, mas quando eu ouço a voz da Laura Nyro, assim, é algo que me transporta para outro lugar. E o disco todo é muito bom, os arranjos, tudo, e enfim, a voz dela, como eu disse, é algo que para mim é de outro mundo. Daí eu tive que colocar esse disco no meu 10º lugar, porque eu também sou bastante fã da Laura Nyro, apesar, como eu falei já, deste disco não ser dos mais conhecidos dela também, nem dos mais cultuados ou elogiados. E só para citar aqui, o Zé não está aqui para falar neles, mas o Zé ainda citou o disco de estreia da Minnie Riperton, Come to My Garden, o disco do Syd Barrett, o Barrett, que é de 70, e o Zé ainda colocou na 10ª posição o No Dice, do Badfinger, que também acabou não entrando na lista final. Tem alguns discos que não foram citados em lista nenhuma, alguns que poderiam ter entrado na minha lista final, no 10º lugar, por exemplo, é o disco do Tim Buckley, Star Sailor, que eu acho que tem algumas músicas muito massas ali, mas eu acho que é um disco um pouco mais não tão coeso, e daí acabei não colocando, mas é um disco que eu gosto bastante do Tim Buckley também. Tenho esse disco do Neil Diamond, Taproot Manuscript, que tem um hit dele aqui, que é Crackling Rosie, que é uma das músicas que está nessa lista de 100 mais tocadas aqui no Brasil também, que a gente já falou em episódios passados. Tem o grande disco do Spirit, 12 Dreams of Dr. Sardonicus, que é um disco muito bacana também. O Spirit, que é super conhecida banda pelo processo contra o Led Zeppelin, né, do plágio, não plágio da Stairway to Heaven, que teve decisão agora, né, da justiça. Led Zeppelin sai vencedor dessa batalha jurídica, se a Stairway to Heaven foi um plágio da Taurus deles ou não. Até é episódio do Deja Vu aqui, um dos podcasts do Musicatessem, que fala dessas músicas que lembram de outras músicas. Tem algumas outras músicas aqui, tipo tem processo de plágio também contra o George Harrison, né, da My Sweet Lord. E tem outras músicas que acabam, a própria
Father and Son, do Cat Stevens, tem uma música dos Flaming Lips, que é muito parecida com Father and Son também. Enfim, o Nino acabou me comentando em off de uma banda que estava ali no listão e não entrou na lista dele, que é o Three Dog Night, tem o disco Naturally. É uma banda que tu curte bastante, é uma banda cheia de hits, né? Também tocava muito por aqui, e eles faziam muitas versões também, né? Desse disco Naturally aqui também eles conseguiram emplacar hits também. É uma banda que ficou datada também, que nem Steppenwolf, assim, né? Um som muito característico dos anos 60, assim, mas muito boa, né? Quer dizer, não tem problema nenhum a pessoa escutar, né? Mas é uma banda que não ficou com uma obra, assim, né? Pra, sabe, continuar muito sendo ouvida, assim. Mas, que nem tu falou, uma banda que tinha hits e tal, mas um som muito legal que trafega entre, né, o rock e o soul, um pouco difícil definir se é soul ou se é rock, assim. Eu gosto de algumas coisas, não sou um grande conhecedor, assim, dessa banda, mas até não estou me lembrando a música que eu, há muito tempo atrás, eu tinha, que era One is the Greatest Number, pode ser? Que é um dos sons que eu escutava bastante. Joy to the World, né? Baita som. Joy to the World. Uma música muito massa. Tu falou, eles têm os covers, né? Try a Little Tender, umas coisas de soul também, né? Uma banda interessante, assim, né? Mas né, também não é, assim, uma grande banda, né? Mas é uma banda que assim, na sua época também fez esses hits implacáveis, esses hits, né? Às vezes um artista lançava uma música que não chegava, e daí quando eles faziam a versão deles, ela ela ganhava o mundo, assim, acabava ficando conhecida na voz deles. One is the loneliest number. One is the loneliest number. É uma música que eu escutei bastante, assim. Essa música, ela deve ser a mesma One do Harry Nilsson, que eles gravaram uma versão, exatamente, né? Exatamente. Pro Harry Nilsson é só One. Exatamente. Só que a letra diz isso, né? One is the loneliest number, eles devem ter colocado no... isso, Sim. é isso. E o próprio Harry Entre Nilsson... parênteses, Não, e como o próprio Harry Nilsson, que é um grande compositor e grande cantor, inclusive elogiado pelos Beatles na época, eles volta e meia falavam do Harry Nilsson como um grande cantor, tanto o Paul quanto o John. O Harry Nilsson, que apesar de um grande compositor, também fez muitos sucessos com versões, né? Ele lançou a música do Fred Neil, né? Everybody's Talking, que acabou entrando para o filme Midnight Cowboy e estourou na versão. E tá no disco do Ney Lisboa, né? Everybody's Talking, não? É isso aí. É só versões. A própria. Baita filme, por sinal. Perdidos na Noite. Tá no disco do Ney Lisboa Hi-Fi, que tem umas versões bem legais de coisas. O Ney curte muito esse som mais pop, assim, americano, que meio rock, mas um pouco mais pop. E gravou Emerson Lake and Palmer também. Still You Turn Me On. Sim. Everybody's Summer Breeze, né? E falando do Harry Nilsson, talvez a música mais conhecida na voz dele, não sei, que aí também faz um link, é Without You, que ele lançou, que também não é dele, e é do Badfinger, desse disco No Dice, que foi lançado em novembro de 70 e que está na lista do Zé, que não entrou na lista final. O No Dice saiu em novembro com essa música, e aí, se eu não me engano, em 71, quando sai o Nilsson Schmilsson, ou seja, ano que vem é assunto do retrospecto, o Nilsson Schmilsson do Harry Nilsson, que tem a Without You, a versão dele, que aí foi sucesso absoluto. Parker, tu falasse já do Gentle Giant, né? Que eu tinha anotado aqui para te perguntar sobre o Gentle Giant também, que não entrou na lista, se tu curtia. E uma outra banda que está na lista, que eu não sei se tu conhece, se tu curte ou não, e aí aqui estou perguntando sem combinar, sem nada, porque que a música é a banda Curved Air, com o disco Air Conditioning. Não sei se tu curte, se tu não curte. Cara, não conheço. Conheço de nome. Curved Air, né? Não conheço. Conheço de nome só. Beleza. E a Gentle Giant tu gosta, mas tu falasse que esse disco de estreia deles
não é o teu favorito, né? Que é É, um rostão, né? Um desenho isso. de um Cara, a rosto, capa é né? muito legal. É um gigante gentil, né? Sim. E lembra um pouco a capa daquela do King Crimson, né? Exatamente, o mesmo espírito. Ótimas capas naquela época, né? Cara, então, aquilo que eu falei do Emerson Lake and Palmer quanto à qualidade da voz do Greg Lake, cabe aqui, sabe? Eu acho que esse é um dos... Eu gosto, não acho ruim, assim, mas acho que não é um grande vocalista, né? E isso é muito importante, né? É a cara da banda, né? Não adianta. Acho que isso não é um problema na banda, ele canta bem e tal, mas é uma banda que dá para comparar e exemplificar o que eu falei, assim, que o quanto Emerson Lake and Palmer estava à frente, assim, em algumas coisas, na minha opinião, né? E Gentle Giant nem é um trio, eu falei de trios, né? Mas eu gosto, cara, acho uma boa banda e achei legal ver que é o Tony Visconti, eu já tinha o disco, inclusive, conheço há tempo e não tinha sacado isso. Nada como ler os créditos de vez em quando, né? Como eu falei, né, a playlist lá no Spotify vai estar com um representante de cada um desses discos que a gente está falando e até de discos que a gente nem vai falar aqui, porque são muitos, né? Desse novembro de 1970, eu vou colocar nessa playlist um representante de cada para quem quiser ouvir e, de repente, por aquela música que está na playlist, conhecer mais a banda e descobrir, talvez, uma banda bacana que está ali. Mas, por exemplo, só discos importantes e até que não vai estar na playlist, porque não tem esse disco no Spotify, novembro de 70 marca o disco de estreia do Kraftwerk, que é uma das grandes bandas do krautrock, né? E eles lançam esse primeiro disco em novembro de 70, só que ali no Spotify não tem, e aí seria uma das bandas que o Zé Fernando certamente conseguiria nos brindar com mais informações. O Zé que é um fanático do krautrock, né? Meu cunhado e baixista também, Henrique Bordini, é fãzaço de krautrock também. Ah, é? Massa. Uhum. E também em 1970, eu não sei exatamente se em novembro, saiu o primeiro disco de uma banda chamada Cluster, ou Cluster, que com K, que depois ela se tornaria com uma banda com C, né? Cluster com C também trocaria com o Hans-Joachim Rodelius e o Dieter Moebius. E aqui, nessa versão com K, tinha ainda o Konrad Schnitzler, meu alemão não é dos melhores, mas enfim, que depois, que também tinha sido um membro do Tangerine Dream, que também é uma banda que começa naquela época. O Cluster lança esse disco chamado Klopfzeichen, não sei se é assim que pronuncia, mas são duas bandas importantes do krautrock que começam ali em 1970 e depois lançariam grandes clássicos. Para não dizer que a gente não falou de música brasileira, aliás, a gente já falou muito de música brasileira ao longo dos episódios do retrospecto aqui ao longo do ano, mas como tinha muitos discos aqui em novembro, aí eu acabei deixando sem discos brasileiros, ou com poucos discos brasileiros, praticamente nenhum, né? Mas o único que estava no listão ali é um disco menor da discografia do Tom Jobim, que é o Tide. Ele tinha lançado o Stone Flower no meio do ano, que é um disco bem mais interessante, e foi inclusive uma das indicações do retrospecto alguns meses atrás, mas ele lançou o Tide em novembro de 70, e com certeza no episódio de dezembro a gente vai ter alguns discos brasileiros bem legais para a gente falar também. Mas outras tantas bandas que lançaram disco em novembro, como o Slade, que lança o primeiro disco com esse nome, em 69 eles tinham lançado como Ambrose Slade, aí lançam como Slade. Os Osmonds, que é uma banda que também fez bastante sucesso e lançou o seu primeiro disco ali. A Diana Ross, que naquele ano de 70 saiu da Supremes para a carreira solo, lançava em novembro seu segundo disco solo já. O Michael Nesmith, que era dos Monkees, também tinha deixado os Monkees e formado a First National Band, também lançava seu segundo disco ali em novembro. Tem um disco incrível do Merle Haggard, que é em homenagem a um violinista. O nome do disco é A Tribute to the Best Damn Fiddle Player in the World, or My Salute to Bob Wills, que é essa homenagem dele
ao Bob Wills, e é um disco muito legal também, e tantos outros discos que estarão representados nessa playlist ali no Spotify para vocês darem uma escutada e conhecerem. Lista extra. Bom, e agora então, para a gente finalizar o nosso retrospecto, a nossa listinha extra, que é aquela lista de 5 outros aniversariantes. Aí a gente já falou bastante de novembro de 1970. Eu trago 5 discos aniversariantes de outras décadas, como sugestão aí para quem não conhece ouvir, ou quem conhece ouvir de novo. E eu vou falar rapidamente quais são os meus 5 discos de lista extra e abro para o Parker e para o Prestes, se eles quiserem comentar algum deles ou quantos eles quiserem. Agora, dia 15 de novembro, fazendo 60 anos, a estreia da Etta James. Ela tinha 22 anos quando gravou o At Last, que é esse disco de estreia dela produzido pelo Phil e Leonard Chess. Ele originalmente tem 10 faixas e é um disco que mostra muito a versatilidade da voz da Etta James, vai do R&B a standards do jazz, passa pelo blues, tem arranjos de orquestra aqui também, e na minha opinião até o lado B desse disco é melhor que o lado A. Fazendo 40 anos, no dia 15 de novembro agora, é o disco do Arrigo Barnabé, Clara Crocodilo, que é o primeiro disco dele, um disco que certamente chocou, causou impacto na música brasileira quando foi lançado em 1980, há 40 anos. Foi considerada a maior novidade desde a Tropicália e também marca o início do que se tornaria a Vanguarda Paulista, um disco que foi lançado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mas a censura só liberou a comercialização no final de dezembro. Foi lançado em novembro num show ali e depois pôde ser comercializado só no final de dezembro, um disco que influenciou inclusive a Blitz, do Evandro Mesquita. 30 anos está fazendo, dia 5 de novembro, o terceiro disco dos Happy Mondays, Pills and Thrills and Bellyaches, que é o auge dos caras, o trabalho que eles explodiram, assim, fez maior sucesso, considerado o apogeu da cena Manchester, né, de Manchester ali, de Manchester, junto com o primeiro dos Stone Roses também, que é de 89. Esse disco de 1990 traz muitos elementos da house music, num trabalho que foi produzido pelo DJ Paul Oakenfold e Steve Osborne. Fazendo 20 anos, o disco de estreia do grupo australiano The Avalanches, Since I Left You, que é um disco cheio de samples, tem 1 hora de duração, é aquele disco que as músicas se fundem uma nas outras, e vale muito ouvir quem tem interesse em música dance, música eletrônica, e tem muitos samples, é sample em cima de sample, naquele disco, mas é um disco muito bacana, muito legal. E para finalizar, 10 anos, agora em 2020, está fazendo do terceiro disco da Pata de Elefante, Na Cidade, que é aí talvez o principal trabalho dos caras, que inclusive foi vencedor do Prêmio Açorianos, encerrando aí a lista extra com essa banda porto-alegrense de rock instrumental. Cara, eu sou fã da Etta James, né? Acho uma baita que ela falou, ela transitava por outros gêneros da música americana também. Não conheço esse disco, assim, adoro um disco ao vivo dela de Montreux, acho que é 76, 75, que até é com o John Paul Jones do LED no baixo. E, cara, e o Arrigo, tu sabe que esse disco do Arrigo eu já ouvi algumas vezes, né? Mas é que existem obras de arte, assim, que tu tem que bater a cabeça algumas vezes até ela entrar, né? O Arrigo não entrou ainda, mas já faz um bom tempo. Até lá nos nossos bons tempos de FM Cultura, ele teve lá e até bati foto com ele e ele tocou esse disco inteiro. Eu acho até que o Felipe foi, não foi? E eu não fui, me arrependi de não ter ido. No Unimúsica, né? Foi um showzaço. Isso. Muito foda. Inclusive, a banda dele tem várias meninas mais jovens, assim, instrumentistas muito boas. A Maria Beraldo, que depois lançou carreira solo e é muito foda, né? As meninas que tocam sopro, assim, foi
Foi um showzaço, cara. O Clara Crocodilo dá um programa inteiro até para falar, né? Porque é um ícone, é um marco, assim, da música brasileira. Vanguarda paulista, que na verdade os caras eram do Paraná, né, cara? Os principais nomes, né? O Itamar e o Arrigo eram paranaenses, né? Mas eu acho que esse disco é um marco. Para mim, Etta James, os outros demais eu não conheço, assim, por dia. Pata de Elefante, claro, marcou a época aqui em Porto Alegre, né? Junto com a Cachorro Grande, ali, uma época, o apogeu do rock, um rock mais sessentista, assim, né? Não é o apogeu do rock gaúcho, o apogeu do rock gaúcho foi lá nos anos 80, né? Mas uma volta ali, um retorno ali na época do Garagem Hermética, Um revival. do Bambus, ali a Cachorro com rock, com canções, né? Baseado muito inspirado em Beatles, The Who, Hendrix. E a Pata, muito Hendrix também, assim, e instrumental, né? Marcou a época ali, eu era guri ali, tá com uns 16, 17 anos. Isso ali na época do primeiro disco da Pata, por ali, ou até antes, né? Em 2010, esse disco que tu citaste, em 2010, eu já tinha até passado um pouco essa onda, assim. Porto Alegre, a cena já estava numa outra cara, assim. O rock já estava num declínio, que acho que não, desde então não se recuperou, assim. O que não é exatamente ruim, porque está muito mais diversa a cena musical. Não é que eu seja contra o rock, né? Mas acho que tem espaço para muita coisa hoje em dia. A gente fazendo um som mais brasileiro, tocando também coisa mais latina, cúmbia, tem de tudo um pouco agora, né? Se abriu mais um pouco, assim, o leque de influências, né? Até pela internet, pelo acesso que tu tem antigamente a gente ouvia o que tinha, o vinil que teu pai tinha em casa, ouvia o que tocava no rádio, né? E acabava que era tudo meio centrado no rock, ou no pop rock, né? Um pouco de reggae, assim, mas agora está muito mais diversa a cena. Mas teve esse período aí, eu peguei muito dele, assim, nos anos 2000 ali, e que a Pata era uma das principais bandas, certamente, aqui de Porto Alegre, né? Massa, então isso se não conhece essas outras aí, depois dá uma escutada na playlist, que elas vão estar representadas lá no finzinho da playlist, com exceção do Clara Crocodilo. Clara Crocodilo não está nas plataformas de streaming, então o pessoal que tiver interesse vai ter que buscar um pouquinho mais, mas vale a pena, vale a pena. É um disco bem interessante, bem legal, vale a pena dar uma procurada. Tem uma versão, não tem a versão original, né? Tem uma versão, tem regravações, mas não tem a versão original, essa do disco de 1980, daí eu preferi não colocar na playlist para o pessoal ir atrás desse disco agora quarentão, fazendo dia 15 de novembro, 40 anos, o Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Mas foi isso, pessoal. Marcelo Parker, Felipe Nino Prestes, muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente vai terminando por aqui o Musicatesse em retrospecto de novembro, voltando com essa roda de conversa, fazendo esse experimento de gravar a roda de conversa virtualmente aqui. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, por bater esse papo com a gente aqui. Pô, prazer, cara. Prazer sempre participar e encontrar tu e o Felipe aí. E a gente se vê ainda que pelo telefone. Mas legal, conta sempre comigo aí. Muito legal falar de música, sempre. Prazerzaço, Edu, poder participar. Obrigado pelo convite. Obrigado para quem está na escuta. E valeu, Parker, também, pela conversa, sempre massa. E muito bom revê-los também. Maravilha, então. Musicatesse em retrospecto de novembro de 1970 fica por aqui. Fique ligado na salvesintonia.com, a nossa programação de streaming com as músicas programadas pelo Márcio Gobato e pelo José Fernando Cardoso, e também confira lá a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente para tu ajudar aqui a Salve Sintonia a seguir produzindo podcasts e programação bacana para vocês. A gente volta com o retrospecto em dezembro, mas fica ligado no Instagram, @musicatessem, @Salve Sintonia, que sempre tem postagem legal, tem as lives, tem coisa muito bacana por lá.
Tá certo? Até mais!